Bom, gente, agora vamos ver como calcular as razões trigonométricas, né? Como nós vamos aplicar essas fórmulas, tá? Bom, eu coloquei duas questões para a gente resolver aqui, tá? Na primeira questão, ela fala o seguinte: encontre os valores de seno, cosseno e tangente do ângulo alfa do triângulo abaixo. Como eu sempre falo com vocês, leiam a questão, interprete a questão, veja o que ela está pedindo que você faça. Ok, essa questão, ela quer os valores de seno, de cosseno e da tangente, certo? De qual ângulo? Do ângulo alfa. Então, nós vamos analisar este ângulo aqui, ok? Vamos lá. Nós já sabemos que o seno de um ângulo, vou colocar aqui, seno de alfa, é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa, tá? Então, vamos analisar. Nesse triângulo aqui, já deu pra gente todas as medidas dos lados, tá? Então, qual é o cateto oposto ao ângulo alfa? Ó, o ângulo alfa está aqui. E qual é o cateto oposto a ele? O cateto que se opõe a ele está do outro lado, que no caso a setinha está apontando aqui para 5. Então, esse é o nosso cateto oposto. Vou colocar aqui 5. E a hipotenusa? A hipotenusa, ela vai estar sempre oposta ao maior ângulo, que é o ângulo de 90, e ela é sempre o maior lado, ok? Então, aqui 13 é a hipotenusa. Pronto, agora vamos para o cosseno. Cosseno de alfa. O cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá, e qual é o cateto adjacente? Como nós já vimos, o cateto adjacente é o cateto que passa rente ao ângulo, que passa no ângulo. E o cateto que passa aqui no ângulo alfa é o 12. Então, o cateto adjacente vai ser 12 sobre a hipotenusa, que é 13. Pronto. Agora, vamos para a tangente do ângulo. A tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é 5 e o cateto adjacente é 12. Prontinho. Dessa maneira, a gente consegue aplicar as razões trigonométricas. Bom, gente, aqui elas estão em formato de razão, né? Mas se nós formos resolver isso aqui, é só dividir um pelo outro, ou seja, aqui você divide o de cima pelo de baixo. Pode deixar das duas formas, não tem problema algum, a não ser se a questão pedir que você simplifique até o final, aí você tem que simplificar até o final. Bom, 5 dividido por 13 é aproximadamente 0,384. 12 dividido por 13 é aproximadamente 0,923. E 5 dividido por 12 é aproximadamente 0,416. Pronto, ok? Os dois são os mesmos valores, só que aqui está em formato de fração, né? É uma razão, um número sobre outro, foi feita a divisão, ok? Pronto. Resolvemos a questão. A questão só pedia isso, que nós encontrássemos o valor do seno, do cosseno e da tangente do ângulo alfa. Agora vamos para a questão 2. Qual é esse probleminha? Nessa questão aqui, foi dado pra gente o valor de todos os lados do triângulo. E nessa daqui, tá faltando o valor de um dos lados, ok? Aqui nós temos o ângulo de 90 graus, aqui nós temos a hipotenusa, né, que ela é oposta a esse maior ângulo. Aqui nós temos o cateto e aqui nós temos outro cateto. Esse outro cateto aqui não tem valor. E para a gente conseguir colocar as razões trigonométricas, nós temos que ter esse valor aqui. Então, o que nós iremos fazer? Nessa parte vai entrar o teorema de Pitágoras, ok? Que fala que vai ser a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Vamos lá. Quem é a hipotenusa aqui?
A hipotenusa é o maior lado, que no caso é 10, que se opõe ao ângulo de 90, ok? Então, você vai colocar aqui, ó, 10 ao quadrado é igual aos catetos ao quadrado. O primeiro cateto aqui é 6, então, nós vamos colocar aqui, ó, 6 ao quadrado, mais o outro cateto é x, nós queremos encontrar, então, a gente vai colocar x ao quadrado, ok? Vamos resolver isso aqui agora. 10 ao quadrado, um número ao quadrado, como nós já sabemos, é ele vezes ele mesmo, não ele vezes 2, tá? Não confundam isso. Então, 10 ao quadrado vai ser 10 vezes 10, que é 100. E 6 ao quadrado vai ser 6 vezes 6, que vai ser 36, mais x ao quadrado. Bom, quando nós queremos encontrar o valor de x, nós temos que isolar ele. Para isolar x, nós vamos pegar o valor que está aqui acompanhando ele e passar para o outro lado da igualdade. Só que quando nós pegamos um número desse lado e passamos para o outro lado da igualdade, ele vai no inverso da sua operação. Nesse caso aqui, ele está somando. O inverso da soma é a subtração. Então, quando ele passar para o outro lado da igualdade, ele vem subtraindo. Logo, vai ficar 100 menos 36 é igual a x ao quadrado. Quanto que é 100 menos 36? 64, certo? Ok. Aqui agora, nós sabemos o valor de x ao quadrado, mas não é o que queremos, nós queremos apenas o valor de x. Para encontrarmos o valor de x, nós vamos pegar o expoente que está aqui e passar para o outro lado. O inverso do exponencial é a raiz. Então, ó, como é que vai ficar? X é igual a raiz de 64. Qual o valor de raiz de 64? É 8. Então, isso significa que o valor de x aqui vai ser 8 centímetros, ok? Pronto. Aí, agora, nós já temos os valores de todos os lados. Então, resta pra gente encontrar os valores de seno e de cosseno. Primeiramente, vamos analisar o ângulo alfa, tá? Bom, o ângulo alfa, analisando ele, qual é o cateto oposto a alfa? Ó, vou colocar uma setinha aqui. Oposto a alfa, ou seja, que está do outro lado, é o cateto x, que vale 8 centímetros. Então, a gente coloca o 8 aqui. Sobre a hipotenusa, que é 10. O valor da hipotenusa nunca muda. Ok, agora vamos para o cosseno, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente, ele vai estar passando em alfa, ele vai estar rente a alfa. Então, o cateto que passa aqui em alfa, rente a alfa, é o cateto 6, sobre a hipotenusa, que segue sendo 10. Pronto, agora nós vamos para o valor da tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Bom, nós já sabemos que o cateto oposto a alfa é 8 e que o cateto adjacente a alfa é 6. Prontinho, nós já fizemos as razões trigonométricas aqui para o ângulo alfa. Nós achamos os valores de seno, de cosseno e de tangente. Agora, vamos analisar o ângulo beta. Bom, analisando o ângulo beta, qual é o cateto oposto a beta? É o cateto que está do outro lado. Vou puxar essa setinha aqui. Que, no caso, é o cateto que vale 6 centímetros. Então, nós vamos colocar aqui 6. Sobre a hipotenusa, qual é o valor da hipotenusa? 10.
Ok, agora vamos para o cosseno. Cosseno de beta. Bom, o cateto adjacente a beta é o cateto que vai passar no ângulo beta, ou seja, rente a beta. E esse cateto é o cateto de valor 8. Sobre a hipotenusa, que vale 10. Pronto. Ok. Agora vamos para a tangente de beta. Que vai ser o cateto oposto sobre o adjacente. Bom, qual é o cateto oposto a beta? É 6. E qual é o cateto adjacente a beta? 8. Pronto, concluímos a questão. A questão pedia somente isso. Ó, na questão 1, ela solicitava que encontrássemos os seno, cosseno e tangente do alfa, do ângulo alfa. E na questão 2, ela solicitava que encontrássemos o seno, cosseno e tangente tanto de alfa quanto de beta. Mas para conseguirmos fazer isso, nós precisávamos encontrar esse lado aqui que não tinha o valor. E para encontrar o valor deste lado, nós precisamos aplicar o Teorema de Pitágoras, certo? Pronto, gente. Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo e eu deixarei uma lista de exercícios para vocês resolverem.